Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira parte, que é sobre a profissão da fé, na segunda sessão, que vai tratar sobre os símbolos da fé, no capítulo 1, que vai tratar sobre Eu creio em Deus Pai. Então vimos aí o nome de Deus, quem é Deus, a criação, e depois criou o ser humano, e depois vimos aí também a queda do ser humano, a queda dos anjos, e hoje vamos entrar aqui, estamos no parágrafo 7º, sim, que tem como título A Queda, e hoje nós vamos ver especificamente as consequências do pecado de Adão para a humanidade, a partir do número 402 do seu Catecismo da Igreja Católica. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão, e São Paulo afirma: pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Então, pela desobediência de um só homem, todos os seres humanos se tornaram pecadores. São Paulo afirma isso categoricamente aqui em Romanos 5,19. Aí ele continua no mesmo capítulo ainda. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo aqui opõe à universalidade da salvação em Cristo. Ele vai dizer ainda em Romanos 5, só que no versículo 18. Assim como da falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Então veja, querido irmão, querida irmã, as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Adão foi constituído aí como o primeiro ser humano a ser criado por Deus. E a partir dele, então, todo ser humano recebe de Adão toda a justiça do Senhor. A justiça original, por exemplo. A justiça original, vimos aí que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Isso é justiça original. Então, todo ser humano, ele é criado com a mesma justiça que foi criado Adão. Então, todos recebemos o mesmo que Adão recebeu. Então, todos os atos de Adão, no caso, também nós recebemos. Por quê? Porque faz parte dessa imagem e semelhança. É a justiça original. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus como justiça original, então o pecado original, que destrói essa imagem e aliança com Deus, mas característica em nós a imagem e semelhança de Satanás, que é do pecado, que é da morte. Então, sim, da mesma forma que recebemos a justiça que vem de Deus, também recebemos aí a justiça que vem do mal. A justiça divina é assim. Ela salva e condena. Salva aqueles que buscam a Deus e condena aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber da imagem e semelhança de Deus. Deus criou todos para o bem, para o amor. Quando o homem se volta contra Deus, se volta contra o amor, então ele ofende a Deus e nega a existência de Deus, não quer saber de Deus. Simplesmente assim. Então aqui São Paulo está explicando bem direitinho no capítulo 5 que, assim como Adão desobedeceu a Deus, então todos os seres humanos desobedeceram a Deus. Por quê? Porque isso chama-se justiça. Tudo que um fez, que era ali o exemplo, que era o modelo, o protótipo de todo ser humano, então sim, aí todos recebem o mesmo ônus, no caso aí, né?
Assim como receberam as mesmas virtudes, as mesmas graças, também recebem o mesmo ônus, ok? São Paulo vai dizer aqui que isso chama-se universalidade do pecado e da morte. O que é universalidade? Quer dizer que todo o universo que foi criado para o homem recebe a mesma carga negativa que o homem infringiu a si próprio, que Adão infringiu a si próprio. Mas como ele foi constituído por Deus como chefe, organizador do universo, foi dado a ele o poder de dar nome a todas as criaturas e a coordenar o mundo, o universo todo. Então, claro que o universo todo, que está submisso a esse homem, também recebe a mesma carga negativa do pecado original. Ok? Nesse sentido, então, é que quando vem o Filho de Deus se encarnado, que é o segundo homem, né? O primeiro homem, Adão. Segundo homem, Cristo. Então, o primeiro homem, Adão, carnal. O segundo homem, Cristo, espiritual. Que vai ter que nascer pelo Espírito, é como ele disse para Nicodemos, né? Em João 3. Esse segundo homem aí, que é o homem espiritual, também por causa da obediência dele, já que ele se torna o novo Adão para nós, o novo Adão, então, quer dizer, tudo que Adão recebeu lá como poder, como autoridade, etc., o segundo homem enviado por Deus aqui também recebe a mesma autoridade. São Paulo explica isso também, que ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, que não existe um nome maior do que o dele em todo o universo, não existe. Por quê? Porque ele conquistou essa soberania, esse direito de julgar o universo todo pela sua obediência, que é exatamente o contrário de Adão. Adão foi desobediente, o homem desobediente. Jesus é o homem obediente. Então, por isso que ele recebe toda a glória de Deus e todo o poder, não é? De salvar o universo todo. Então, esse é um poder que ele recebe de salvar o universo todo. E esse universo fica submisso também a esse segundo Adão aí, que é Jesus Cristo. Assim que a teologia chama, né? Segundo Adão. Para que você possa compreender. Então, ele consegue para si também, pela sua obediência, o poder de julgar todas as coisas. Então, ele como Senhor, ele se torna Senhor absoluto do universo. Então, para este título de senhorio, ele também recebe o título de julgador. Então, juiz. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, tudo isso por causa da sua obediência. Ao invés de Adão, que não recebeu o julgamento de todas as coisas, mas por um ato só, ele condenou o universo. Veja, ele não recebeu o poder de julgar, mas por um ato ele recebeu o poder a si próprio, constituído pelo pecado original, de afundar, de matar, de destruir, de condenar toda a humanidade e todo o universo. Então, consequências do pecado de Adão para a humanidade. Então é isso. É só puxando aqui o gancho do último parágrafo, assim como da falta de um só, então a falta de Adão, o pecado de Adão, a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, então do mesmo modo, da obra de justiça de um só, que é Cristo, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Por quê? Porque pelo pecado de Adão nós recebemos a morte. Bom, vamos ver aqui o que São Paulo fala sobre a morte. Na linha de São Paulo, a igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e se chama morte da alma.
Bem, esse título, Morte da Alma, ele foi pensado, ele foi refletido e ele foi instituído no Concílio de Trento. Quando a igreja se reúne, então, no Concílio de Trento, um concílio bem dogmático, então eles chegam a esse nome, morte da alma. Então, o pecado original causa a morte da alma. O que é a morte da alma? É que a morte não tem mais salvação. A morte perdeu a salvação. A alma perdeu a salvação. Então, a alma está no estado de morte. Quer dizer, o que é uma morte? Uma morte eterna. Ah, morreu, então acabou? Não. Não estamos aqui falando da primeira morte, né? Que é a morte que todo ser humano passa. Estou falando da morte eterna. A morte eterna é aquela em que a pessoa, né, o ser humano, permanece na morte. Quer dizer, vamos dizer assim, ele está vivo, sim, ele está vivo, ele foi ressuscitado, segundo o julgamento, quando Jesus vai voltar, muito bem. Ele foi ressuscitado, recebeu seu corpo de volta, etc, etc. E se ele permaneceu no pecado, num estado aí de juízo pecaminoso, maligno, etc., então ele vai ser enviado para o inferno. O inferno é um estado de vida, não é um lugar. É um estado de vida em que ele vai permanecer, embora ressuscitado, né? Ele vai permanecer vivo na morte. Então, a morte, que também é um mistério, essa morte eterna, é um mistério para nós. O que vai ser essa morte eterna? Bom, nós temos ideias aí pelos que os santos místicos, né, receberam do Espírito Santo, visualizações aí. Então, segundo os relatos desses santos, são castigos, né? A morte eterna é um castigo sem fim, que é um mistério, muito bem. Mas a vida eterna também é outro mistério. E o que vai viver? O que vamos ter nessa vida eterna? Bem, vamos ter maravilhas de Deus sem fim, alegria sem fim, gozo sem fim. Então, é exatamente o oposto da morte eterna. Mas, de qualquer forma, o ser humano, para entrar na vida eterna ou para entrar na morte eterna, ele, depois de morto, né, vai ser chamado, receber seu corpo de volta, sim, se tornar novamente um ser humano, e daí, com seu corpo, ele ou vai para a vida eterna ou vai para a morte eterna. Então, esta morte eterna chama-se morte da alma. Por que é morte da alma e não do corpo? Porque a alma que recebe a imagem e semelhança de Deus, quando o ser humano foi gerado e recebeu a imagem e semelhança de Deus, ele recebeu na alma, não no físico, porque o nosso físico vem da terra. Mas recebe da alma, que é do Espírito, que vem de Deus. Claro que o ser humano também, o seu corpo vem de Deus, porque Deus que deu a vida ao ser humano, que construiu tudo que existe no nosso planeta, nosso sistema solar, enfim, tudo para dar a vida ao ser humano. Então, é evidentemente que Deus deu a vida ao ser humano de qualquer forma, tanto o corpo, tanto a alma. Mas eu quero dizer que, na parte espiritual, que vem do coração de Deus, não é? Então, esta alma recebe a imagem e semelhança. Por isso que dizemos aqui, morte da alma. Mas é claro que todo o corpo vai sofrer, evidentemente. Bem, em razão desta certeza de fé, a igreja ministra o batismo para remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. Muita gente diz, por que eu vou batizar a criança se a criança não tem pecado? Bem, a criança não tem pecado pessoal, porque ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado, não sabe o que é pecado e o que não é. Ah, mas a criança é inocente. A criança, se ela morreu sem batismo, ela já está no céu, porque ela é inocente, ela não tem culpa de nada. Então, tudo bem. Ela não tem culpa, sim, dos pecados pessoais, porque ela não tem conhecimento, ela não tem discernimento, ela não tem o juízo, ela não sabe pensar, refletir. Então, pecados pessoais ela não tem mesmo.
Mas, desde que ela foi gerada no ventre da mãe dela, no primeiro dia de gestação dessa criança, naquele primeiro dia, ela recebeu o pecado original. Então, mesmo que ela não tenha pecado pessoal, mas ela traz em si o pecado original. Então, ela já está sendo gerada antes de nascer, ela já está sendo gerada para morrer. Quer dizer, nem nasceu, mas já está sendo gerada na morte, que é a morte da alma. Essa morte estamos falando aqui. Claro que o ser humano também, por causa do pecado, ganhou é entre aspas, né? Ganhou, entre aspas, também a morte do corpo, que ele não tinha também, que é a chamada primeira morte, que é onde se separa a alma e o corpo. O corpo volta para a terra e a alma, então, é designada já para o inferno, se morreu completamente na inimizade de Deus, é designada para um estado chamado purgatório, para ser limpa, ser purificada, ou se está totalmente limpa essa alma, então já vai direto para o estado celeste. Ok? Então, do estado padecente, que é o purgatório, dali ela só vai para o estado celeste. Não tem como voltar e ir para o inferno, isso não existe. Agora, de qualquer forma, então, é só a alma que está aí agora, nesse momento após a morte, só a alma que continua viva, porque o corpo voltou para o pó de onde veio. Esta alma se juntará depois, então, evidentemente, ao corpo na segunda volta de Cristo. Mas a criança, então, ela quando ela nasce, muito bem, quando a mãe dá a luz, ela vem ao mundo, mas já vem com o pecado original. Então, por isso da necessidade do batismo. Por isso que já falei aqui outro dia, que não temos que ficar esperando a criança nascer, ou melhor, crescer, se desenvolver, e ver se ela quer ser batizada, em que igreja ela quer ser batizada, o que ela vai seguir. Não. Assim como o pai e a mãe deram a vida àquela criança, vamos dizer assim, não perguntaram se ela queria nascer ou não, então, deram a vida? Deram. Muito bem. Já que deram a vida, são responsáveis por essa criança. São responsáveis. Eles que geraram essa criança. Eles que deram a vida. Então, eles têm a responsabilidade também de tirar essa criança dessa marca, dessa mancha maldita que chama-se pecado original. Os pais têm obrigação de batizar a criança, a não ser, lógico, que esses pais não conheçam a Igreja Católica, não conheçam Jesus Cristo, não conheçam os sacramentos, não sabem nada disso, não conhecem isso, não conhecem essa verdade. Então é claro que eles não têm essa obrigação. Isso aí Deus vai resolver de uma outra forma, que também é um outro mistério, não é? Mas isso não cabe a nós agora pensarmos sobre isso. Vamos pensar sobre aquilo que o catecismo está dizendo, que as crianças têm que ser batizadas para sair então desse estado de morte eterna. Então as crianças, então você deve tirar da sua mente essa ideia de que a criança é inocente. A criança já nasce culpada, já é gerada culpada antes de nascer. Gerada culpada e já é gerada para a morte, para viver longe de Deus. Deus perdeu essa criança. Quando do batismo, Jesus compra essa criança de Satanás. O Satanás é o proprietário dela, né? O dono dela absoluto. Então Jesus compra, isso chama-se redenção. Redenção é a compra, é o pagamento, como se fosse um resgate. Essa criança está cativa de Satanás e sequestrada por ele, aprisionada por ele no cativeiro, né? No cativeiro espiritual. E então Jesus vai e compra essa criança com o preço do sangue dele. Então ele pagou muito caro por cada criança batizada. Não é? Então aí sim, o demônio deixa de ser proprietário da criança e Jesus Cristo passa a ser proprietário. Isso chama-se redenção. Agora, a remissão que nós lemos aqui agora há pouco, a remissão é o perdão. O perdão que Jesus já dá a essa criança que foi batizada no sangue dele. Ele já dá o perdão do pecado original
e de todos os pecados, né? A criança não cometeu pecado nenhum, como já vimos isso. Pecados pessoais não tem. Então Jesus perdoa do pecado original, evidentemente. Assim como no batismo de adulto, que já tem seus pecados pessoais, então na ocasião do batismo, sim, essa pessoa, esse neófito, este catecúmeno, ele passa pelo processo, claro, de redenção, sim, de compra e remissão. O pecado original é perdoado e todos os pecados cometidos até aquele momento também são perdoados. Não existem mais. Deixam de existir. Interessante isso, que quando um pecado é perdoado, eu gostaria de deixar bem claro isso para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando o pecado é perdoado, ele deixa de existir. Claro que nós não vamos esquecer esse pecado que ficou gravado na nossa mente. Então não tem como você esquecer um pecado que você fez. Muito bem, mas a partir do momento que você confessa esse pecado, você não queria ter pecado, você se arrepende desse pecado, e quando o Padre te perdoa, então esse pecado não existe mais. Muita gente fica se culpando e também o demônio fica instigando a pessoa a lembrar daquele pecado. Olha o que você fez, olha isso, olha aquilo. Ok, mas aquele pecado não existe mais. Só existe na lembrança, mas não existe mais. Ele não pode mais ofender você, ele não pode mais atingir você, ele não pode mais trazer sofrimento para você. Por quê? Porque não existe mais. Então eu gostaria de deixar isso bem claro mesmo. Bom, aqui fez uma pergunta, número 404. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Aqui está escrito em latim, sicut unum corpus unius hominis. Tá, o que quer dizer isso? Como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Então, como Adão pecou e todos pecaram, e como Cristo veio e salvou a um, salvou a todos. Também a mesma justiça. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, pela palavra de Deus, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais. Não exclusivamente para si, evidentemente, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. Também tirado do Concílio de Trento. O Concílio de Trento trabalhou bastante aí o pecado original, a morte, né? Então por isso que estão tirando essas passagens aqui do Concílio de Trento. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira. Isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. O que é santidade e justiça originais? Nós já estudamos há uns dias atrás aí, não é? É a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então é a justiça original. E essa justiça original nós perdemos, que é a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. É um estado de vida e não um ato que a pessoa fez na vida. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. Não tem. Não é um ato pessoal. É um estado decaído.
É a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada nas suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte. O império da morte cujo imperador é o demônio. Então, o sujeito, né, a pessoa fica, então, condenada, submetida ao império da morte e inclinada ao pecado. Inclinada, quer dizer, é um estado decaído. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. Concupiscência nós podemos entender que são prazeres exagerados. Tudo bem, pode ser interpretado como assim? Pode, deve ser assim. Mas também esse pecado exagerado é o prazer que o homem tem de pecar, de fazer o que é errado. É nesse sentido. E todos têm isso, não é? O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e torna a voltar o homem para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. O que é o combate espiritual? É a guerra, né, que o ser humano tem que tratar, tem que travar contra si próprio, contra o que está dentro dele, está com ele, está nele, é inato. Então, essa guerra espiritual, nós vamos ver aí, então, no nosso próximo encontro, que nós temos que explicar bem detalhadamente, já estamos aí, já chegando ao final do nosso programa. Então, vamos pedir à Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, que não conheceu o pecado original. Ela foi criada intacta, puríssima, santíssima, por isso que é toda santa, Panagia. Panagia em grego é toda santa. Então Maria foi criada nesse estado original de santidade e justiça e permaneceu assim. Ela não conheceu o pecado, nunca ela chegou nem perto do pecado, mesmo estando aqui em vida, né, com São José, com seu filho Jesus, com toda a sua família, seus amigos, parentes. Foi muito humilhada, né, quando nós fomos estudar aqui sobre Maria no Catecismo da Igreja. Então nós vamos ver a humilhação que Maria sofreu quando da gravidez, não é? As pessoas falavam muito mal dela, enfim. Mas tudo isso ela passou sem pecar. Uma coisa muito interessante, um mistério maravilhoso. Então vamos pedir a ela que reze por nós, para que possamos sermos homens e mulheres firmes na busca pela nossa santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.